Olá, eu sou Eutímio Carvalho e este é o canal Mistérios do Mundo. Casos de alienígenas são explorados pela mídia a todo momento, mas poucos ganham fama e percorrem todo o planeta. Vamos aos fatos e tirem suas próprias conclusões. A história que você vai conhecer hoje foi vivida por uma mulher chamada Giovanna Poda. Esse fato marcou a sua vida para sempre. As abduções que geraram o famoso caso de Giovanna Poda. Ela diz ter vivenciado experiências que a maioria das pessoas jamais imaginariam. Recentemente, a história dela foi publicada em grupos do Facebook, com relatos de uma abdução que não se diferencia muito das outras que já vimos por aí. Giovanna teria sido levada por extraterrestres e passou por uma série de experiências que marcaram não apenas a pele da mulher, mas também a sua vida. Isso porque Giovanna já não lembrava muito do que acontecia nas abduções. Ela começou a misturar vida real com ficção, e apenas provas físicas tornavam o medo real. A espécie com que ela entrou em contato, mostrado no Facebook, foi a dos Greys, extraterrestres famosos da cultura pop por terem pele cinza, olhos extremamente grandes, assim como a sua cabeça também. Donos de uma frieza sem igual, essas criaturas seriam altamente racionais e não levam nada para o lado emotivo. Foi exatamente por essas características que Giovanna Poda sofreu tanto em todas as visitas que recebeu. Nesse relato, que parece ser mais recente, apesar de não ter uma data confirmada, as coisas não foram diferentes. A mulher teve marcas na pele, provavelmente seriam sondas introduzidas no corpo. Além disso, ela também apresentou nas roupas uma substância fosforescente que alguns ufólogos dizem ser restos de uma descontaminação. A parte mais interessante do relato da abdução fica por conta das fotos que Giovanna teria publicado nas suas redes sociais. Ela disse ter encontrado no seu lar uma série de imagens printadas e também outras originais, que seriam dos próprios Gracie, esses que aparecem de relance no meio da escuridão e a sua aparência não é muito amigável. Por fim, Giovanna Poda expressa na mensagem replicada várias vezes que está com muito medo, que não aguenta mais as visitas, principalmente porque a vida dela já foi muito agitada. Isso não é uma coisa recente. O caso de Giovanna Poda começou muito antes do que a maioria das pessoas relata quando o assunto é abdução. A italiana, que viveu boa parte da vida na Sardenha, uma ilha no oeste do país, desde a infância tem memórias um tanto quanto estranhas com os Greys. A mulher relatou que primeiro sabia que fazia exames estranhos, mas não conseguia diferenciar os alienígenas dos humanos. Somente quando teve idade suficiente para perceber que se tratava de seres de outro planeta, é que o pesadelo se tornou realidade. Giovanna recebia visita de forma frequente, sempre realizando os exames e voltando à vida normal, com marcas no corpo como essas que vocês estão vendo. Mas quando atingiu a fase fértil, as coisas mudaram de figura. Giovanna recebeu o maior interesse dos Gracie, que pareciam querer inseminar híbridos no ventre da italiana. E de fato, isso teria ocorrido. Segundo a própria Giovanna, ela teria inseminado cerca de 17 vezes pela raça dos cinzentos. Isso ao menos é o que a maioria das fontes diz, porque há uma certa divergência na história. Mas vamos aos fatos. Durante todas as inseminações realizadas, Giovanna passava cerca de 2 meses grávida, até que recebia uma nova visita dos Gracie para o parto. A ideia, segundo a mulher, era uma reprodução em massa, já que a espécie não conseguia mais gerar novas criaturas. Isso, porém, não foi explicado com muita clareza.
Novamente, a história se diverge um pouco, porque outras fontes acreditam que a criação de híbridos seria apenas para experiências ou mesmo espionagem. Afinal, como os metade humanos, metade aliens são mais parecidos com os terráqueos, tudo ficaria mais fácil dada a proximidade física. Giovanna Poda passou por todas as experiências, no entanto, por mais de 30 anos, ela manteve isso escondido. Nunca soube para quem contar os horrores que viveu e presenciou. Afinal, não sabia se alguém acreditaria nela. As coisas só mudaram no ano de 2009, quando a italiana participou do programa Mistério. Toda a história de Giovanna veio à tona quando ela apareceu na televisão italiana e contou uma história extremamente macabra. Além de tudo que já foi descrito, houve uma das inseminações que acabou dando errado, a chamada 18ª gravidez. Evidente que era mais uma gravidez de um híbrido e acabou tomando um rumo diferente. Giovanna acabou não tendo esse bebê. A questão é que nenhum alienígena veio buscar os restos mortais do híbrido. Isso virou uma das maiores provas de Giovanna para a existência real de alienígenas. Novamente, a essa altura, a história acaba gerando controvérsias. Algumas fontes contam que esse filho da italiana seria dos Grace, mas outras relatam que a espécie seria diferente. A segunda vertente teria ocorrido da seguinte forma: os rivais dos alienígenas cinzas teriam encontrado a mulher. Sabendo que ela era importante para os inimigos, eles também resolveram fazer testes nela e inseminaram um híbrido da própria espécie. Esses extraterrestres diferentes seriam os reptilianos, uma raça que, como o nome já diz, é mais próxima dos grandes lagartos humanoides. Essa última história até faz algum sentido, porque o filho que deu errado tem uma aparência muito semelhante à dos lagartos em algumas imagens. Mas essas não foram as únicas fotos mostradas por Giovanna no programa italiano. Ela também apresentou imagens de supostas naves espaciais e também alienígenas, tudo para encorpar um relato muito bem feito. Segundo as informações, Giovanna só contou toda a história porque achava que muitas mulheres teriam vivido o mesmo e que tinham medo de contar. A questão é que, talvez o exemplo de vida de Giovanna não tenha sido dos melhores até então, porque ela continuou vivendo o inferno na Terra. Como era de se esperar, mesmo tendo um caso alienígena virando notícia no mundo inteiro, Giovanna virou motivo de piada na Sardenha. Todo passo que dava era seguido de risadas e pelas costas. Ela foi obrigada a deixar o emprego e também o lugar onde morava, para viver em segredo, onde as pessoas não a conheciam. Somente alguns espectadores e um parceiro de Giovanna acreditavam nela. E a vida só ganhou melhores tons quando a mulher encontrou grupos de ufologia que ouviram sua história e abraçaram o enredo, sem achar que tudo não passava de uma mentira ou então uma loucura. Isso porque muitas dessas pessoas já teriam visto ou vivido coisas muito semelhantes. Hoje, Giovanna Poda deve estar com 50 anos e vive uma vida fora dos holofotes de outrora. Porém, a história dela ainda corre pela internet e ganha novos detalhes a cada dia que passa. O que nos faz questionar alguns enigmas que fazem parte da vida e do mistério envolvendo o ser humano. Será que essa história é verdade ou mentira? Esse é um questionamento que deve estar rondando em sua cabeça nesse momento, principalmente com histórias que parecem fugir um pouco da realidade. E com o caso de Giovanna Poda, as coisas não são muito diferentes. Muita gente desacreditou do relato da italiana. E de fato, alguns pontos parecem muito divergentes. Quantos filhos ela teria gerado de fato? Quantas raças ela conheceu? Como ela conseguiu as fotos se geralmente estava sendo sequestrada? Perguntas e muitas respostas factuais e que frequentemente são completadas pela criatividade das pessoas na internet. Sobre a veracidade do que Giovanna Poda disse no programa,
Muita gente questiona a verdade dos fatos, porque a maioria das fotos parece genérica, é com pouco traço de realidade. E mesmo o fato da inseminação e ter aquelas supostas provas, muita gente também se questiona, será que isso é verdade ou será que é mais uma armação? Mesmo porque existem muitas imagens e vídeos na internet que já foram forjadas e tidas como fake. No entanto, muitos acreditam em alienígenas e outros não. É muito difícil fazer uma análise de um caso como esse, ficando ao encargo da consciência de cada um. Mas, mesmo tendo as provas levadas no programa, isso não foi suficiente para que todas as dúvidas fossem esclarecidas no caso de Giovanna Poda. O fato é que temos mais perguntas que respostas e quem sabe um dia poderemos tirar todas as nossas dúvidas a respeito de tantas abduções e avistamentos de OVNIs no nosso planeta. E você? Já teve alguma experiência com extraterrestres? Você realmente acredita nessas histórias? Deixe aqui seus comentários. Um forte abraço e até a próxima.